tempo de se levantar um povo bem disposto para o seu Deus. É tempo de se levantar um povo. Boa tarde. Começa agora o programa Vivências com a Comunidade Surda e Libras, com a professora Ângela Vigil, todas as quartas-feiras, aqui na Rádio Estrada FM 87,5, da 1 às 2 horas da tarde. É tempo de sentir um derramar. Olá! Vivência com a comunidade surda e Libras. Mais uma quarta nobre, mais uma oportunidade de nós estarmos agradecendo ao nosso Deus por nos permitir estarmos aqui com vocês, transmitindo algumas experiências, informações que temos adquirido no decorrer dos anos. E hoje, o texto com o qual eu quero abrir aqui e depois seguir conversando com vocês é o texto que está na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, aonde Paulo diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que bom saber que até o apóstolo Paulo, alguém tão poderoso em Deus, tão influente no período em que ele esteve servindo ao Senhor Jesus, antes da sua vida ser transformada por ter conhecido a Jesus, ele foi um estudioso, ele estudou, ele fala em um outro momento na palavra que ele foi criado nas leis. Ele foi um estudioso que compartilhou com Gamaliel, filósofos da época, e mesmo depois dele ter tido um encontro maravilhoso com Jesus, ele não parou de ler, de estudar, de procurar conhecer mais sobre Deus, sobre a verdade, sobre a forma de se conduzir dentro do evangelho do que ele estava agora recebendo na vida dele. E aqui nesse versículo ele menciona a questão dos livros. Ele precisava de livros, ele usou livros e também os pergaminhos. Aquilo que foi ensinado a ele e que ele começou depois com a sua vivência e experiência de vida, com o seu novo nascimento, a sua nova forma de ver sobre Deus, aprender sobre Jesus e compartilhar aquilo que ele tinha recebido para com as pessoas que estariam entrando em contato com ele durante o seu percurso, seguindo a sua carreira, seguindo o seu chamado. Ele precisava e ele buscou livros. E meditando e acompanhando esse momento, eu tenho aprendido também. Aprendo com meus pastores, aprendo com os missionários, aprendo com homens de Deus, mulheres de Deus, que eles também se debruçam sobre livros, eles procuram conhecer mais, conhecer a verdade, se aprofundar no conhecimento, na graça, na sabedoria de Deus, para poder estar nos compartilhando isso, estar nos ensinando. E da nossa parte nós precisamos ter esse espírito ensinável, ouvir quando Provérbios nos diz para que nós aprendamos, busquemos a sabedoria, compremos sabedoria, comprar entendimento. Nós precisamos disso. E como aluna, desde os primeiros anos de magistério, nós aprendemos ali, quem cursou magistério ou cursa alguma outra carreira, que sabe que nós precisamos estar fazendo alguns apontamentos, guardando algumas dicas que recebemos dos nossos professores, informações, detalhes. Nós vamos montando ali o nosso diário de classe. Com o tempo vai passando, esse diário de classe já passa a ser nosso diário do dia a dia, diário de vida, compartilhando coisas que vamos
vendo, recebendo e vamos escrevendo, se tornam livros. Livros que são colocados à disposição de pessoas que buscam aquilo. E eu tenho lido os livros que nossos apóstolos têm colocado, editado, têm nos transmitido assim coisas profundas, tesouros, ensinamentos. Na semana passada, eu comentando aqui com a Cátia, que eu li vários livros da apóstola Denise, mas eu não tinha lido ainda um livro dela em espanhol. A Cátia falou, eu tenho, e eu ganhei de presente um livro que se chama Mujeres, Coluna de um Palácio. E esse livro é uma benção. Indico para quem ainda não leu, porque ele também está em português. E voltando lá na questão de termos as nossas agendas diários e vamos escrevendo e se transformam em livros. Depois na faculdade nós começamos a aprender também, dependendo da área da carreira que você vai seguir. Eu fui para a pedagogia, área da educação. Nós vamos aprendendo a montar aulas, a preparar aquelas aulas. Quando saímos para estagiar, prestamos atenção no que aquele professor, aquele profissional está ensinando, está transmitindo. Vamos tomando esses apontamentos. E eu tenho o meu caderno também de Libras. Eu peguei o meu caderno e eu fui montando cada livro que eu encontrava, cada relação referente à pessoa surda, ao seu histórico, como começou, aonde começou, os intérpretes, pessoas que estavam envolvidas com a Libras, o andamento da Libras desde o ano em que comecei a me envolver com essa comunidade até chegar nos dias de hoje. E como Paulo, eu tenho necessidade de tê-los às minhas mãos para voltar a ler, a rever alguns passos, a continuar desenvolvendo aquilo que eu preciso estar absorvendo mais, voltando à memória, conhecimentos para transmitir à comunidade surda, aos familiares, aos amigos, àqueles que querem um pouco mais de vivências com a comunidade surda. E é com muita alegria no meu coração, com imenso prazer, que eu compartilho isso com vocês no ar, no audiovisual. E o meu desejo é que nos outros próximos minutos seguintes estejamos compartilhando algumas coisas dessas referências, desses recursos, dos recortes também que eu vim fazendo durante o período de estar trabalhando e me envolvendo com a comunidade surda. Nós vamos ouvir um louvor e depois voltamos para estarmos dando continuidade à tarde de hoje com vivências com a comunidade surda e Libras. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, e grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo
Galileu. Nasceu na Galileia Jesus. Até o dia de hoje, 2019 anos, nós seguimos os passos, procuramos continuar seguindo os passos, aprendendo sobre Jesus. E na área de comunicação com surdos, nós vamos ver um pouquinho, ouvir um pouquinho do histórico da comunidade surda. Para compreendermos um pouco mais sobre a comunicação dos surdos, seria interessante analisarmos a história da educação dos surdos. É na Espanha, no século XVII, que encontramos os primeiros educadores de surdos. O primeiro desses professores foi Ponce de León, de 1520 a 1584. Infelizmente, temos poucos dados sobre os seus métodos de educação, já que a tradição na época era guardar segredos sobre os métodos educativos utilizados. Em 1620, Bonner publica o primeiro livro sobre educação de surdos, que consiste no aprendizado do alfabeto manual e na importância da intervenção precoce. Ele insistia em que as pessoas envolvidas com uma criança surda fossem capazes de utilizar o alfabeto manual. Em 1756, Abbé de Lepé cria em Paris a primeira escola para surdos com uma filosofia manualista e oralista. Foi a primeira vez na história que os surdos adquiriram o direito a uma língua própria. Em Nickel, 1723-1790, na Alemanha, começa as bases da filosofia oralista. Com grande valor é atribuído à fala. Nos Estados Unidos, os grandes representantes da educação dos surdos são Edward Miller Gallaudet, 1837-1917. O principal representante manualista e Alexander Graham Bell, 1847-1922, o inventor do telefone e do audiômetro, representante do método oralista. No ano de 1880, no Congresso Mundial de Surdos em Milão, que reuniu os surdos da Europa e dos Estados Unidos, definiu-se uma nova corrente na educação dos surdos, a oralista. A linguagem dos sinais, em todas as suas formas, foi então proibida e estigmatizada. O domínio da língua oral pelo surdo passou a ser uma condição sine qua non para a aceitação dentro de uma comunidade majoritária. Durante quase 100 anos, existiu então o chamado Império Oralista. E foi em 1971, no Congresso Mundial de Surdos, em Paris, que a língua de sinais passou então a ser novamente valorizada. Neste congresso, foram também discutidos resultados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre comunicação total. No ano de 1975, por ocasião do congresso seguinte, realizado em Washington, já era evidente a conscientização de que um século de oralismo dominante não serviu como solução para a educação dos surdos. A constatação de que os surdos eram subeducados com um enfoque oralista puro e de que a aquisição da língua oral deixava muito a desejar, além da realidade inquestionável de que a comunicação gestual nunca deixou de existir entre os surdos, fez com que uma nova época se iniciasse dentro do processo educativo dos surdos. Os trabalhos de Daniele Bouvet, em Paris, publicados em 1981, e as pesquisas realizadas na Suécia e Dinamarca, na mesma época, trouxeram o enfoque bilíngue na educação dos surdos. Este é um breve relatório do que nós fomos ouvindo, recebendo, guardando, aprendendo, para que pudéssemos entrar dentro dessa comunidade surda com um conhecimento acadêmico. Fomos sendo ensinados por várias pessoas, vários profissionais que estudaram, se envolveram, até chegar hoje nos nossos dias.
E durante esse período, para até chegar nos nossos dias, nós vamos estudando, vamos convivendo com a comunidade surda, conversando com seus familiares, conversando com os pais, conversando com outros surdos, para estarmos aprendendo mais. Nós temos que seguir e prosseguir aprendendo, conhecendo sobre qual é a necessidade do nosso próximo e como nós podemos ajudar, como nós podemos compartilhar amor. Conhecimento também se compartilha e amor também se compartilha, estudos também se compartilham. E Paulo, quando ele pede ali naquela carta para um discípulo dele, que lhe traga seus livros, traga seus manuscritos, é para que ele continue colocando ali mais conhecimento, mais experiências que ele vai aprendendo até chegar nos nossos dias. Quantas coisas nós vamos aprendendo quando nós estamos lendo a Bíblia e lendo as cartas que Paulo deixou para nós. Muitas verdades que nós vamos sendo ensinados a poder viver nesse tempo, nesse período. O ano passado eu encontrei com uma garota que estava fazendo curso de letras. Eu espero que ela já esteja quase terminando, né? Ela estava no primeiro semestre. E fazendo perguntas a ela sobre se na grade curricular iria entrar Libras, ela disse sim, mas só de pensar no que eu estou aprendendo agora, na quantidade de livros que eu tenho que ler para aprender o português, eu acho difícil conciliar os dois idiomas. Ela falou, eu tenho que aprender o meu primeiro, para depois poder estar aprendendo a Libras e poder estar conversando e trocando experiência com pessoas surdas com a Libras. E realmente, eu falei para ela, é verdade, nós precisamos ler muito, ouvir muito, pesquisar, conhecer palavras, conhecer o nosso idioma e prestar atenção no que nós estamos falando e ouvindo, porque a própria palavra de Deus também diz que aquele que domina a sua língua, que não erra em palavras, domina todo o seu corpo. Eu gostaria de ter essa habilidade, mas não tenho. Já tenho encontrado algumas experiências que falam, mas você falou assim, era para falar de outro jeito. Eu falei, pois é, né? Estamos sujeitos a errar, a tropeçar, mas também temos um Deus que nos corrige, que nos ensina, e isso é muito bom. Nós temos mestres, nós temos pessoas que nos ajudam e nos corrigem, porque também a correção é amor. Conversando com ela, com essa garota, eu disse que eu tive que aprender, buscar também o glossário de Libras, em Libras, para estar desenvolvendo a questão da gramática da nossa língua portuguesa. E eu fui lá e voltei também nos meus arquivos, nos meus registros, para entrar novamente dentro dessa área da gramática portuguesa. E na gramática portuguesa nós encontramos o seguinte, tenho aqui anotado, guardado dentro das minhas anotações, porque é impossível retermos tudo que ouvimos. Nós temos que ter alguma coisa guardada, anotada, para nós voltarmos ali a ler, a rever. E eu encontrei o seguinte recorte que eu retirei de uma das revistas de Libras. Língua de Sinais Brasileira. A língua de sinais deverá ser ensinada por instrutores ou instrutoras que devem ser surdos ou surdas, filhos ou filhas ou companheiros, companheiras e surdos, enfim, pessoas que conseguiram interpretar a imagem do pensamento deles, pois, por ser a língua natural dos surdos, possibilita uma maior eficiência linguística. Para recordar um pouco
sobre semântica na língua nacional. Então nós encontramos aqui 10 itens. 1. Semântica, significação das palavras. Sinônimos, palavras de sentido igual ou aproximado. Alfabeto, abecedário. Antônimos, palavras de significação oposta. Alto, baixo. Homônimos, palavras com mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas sentido diferente. São, que significa sadio. São, verbo ser. São, de santo. Aço, substantivo, e esse aço com C cedilha. Aço, com 2 S's, verbo assar. Homógrafos heterofônicos, iguais na escrita e diferentes no timbre ou na intensidade das vogais. O jogo, substantivo. Eu jogo, verbo. A colher, substantivo. Colher, verbo. Atear, por fogo. Acender, por fogo. Atear, acender, subir. Concerto, sessão musical. Concerto, esse primeiro concerto da sessão musical é com C. E o concerto do verbo consertar, reparar, emendar é com S. Era, com H, uma trepadeira. Era, verbo ser. Homófonos homográficos, iguais na escrita e na pronúncia. Manga, fruta. Manga da camisa. Somem, verbo somar. E sumir. Caminha, diminutivo de cama e verbo caminhar. Parônimos, palavras parecidas. Couro, estribilho. E couro, pele de animal. Cesta, com S, descanso após o almoço. E cesta, com C, entrelaçado para pôr coisas. Descrição, exposição circunstanciada que se faz falando ou escrevendo. E discrição, qualidade de modesto. Deferir, conceder. E diferir, ser diferente. Ratificar, confirmar. E retificar, corrigir. Polissemia, várias significações. Mangueira, tubo de borracha ou de plástico. Árvore frutífera ou grande curral de gado. Pena, pluma, peça de metal para escrever. Punição, dó. Sentido próprio e figurado. Fiz um muro de pedra. Ele tem um coração de pedra. A água pingava da torneira. As horas pingavam lentamente. A correntinha é de ouro. O rei nadava em ouro. Então nós temos tanta coisa para rever, para estarmos aprendendo, para poder aplicar. O intérprete, ele precisa de estar tendo esse conhecimento e preparando a sua audição, porque muitas vezes quem está dando a palestra, está pregando, parece que a palavra saiu como aqui, deferir e diferir. Nós costumamos usar muito o som da letra E como I. E a diferença também quando nós falamos de regionalismos é que no sul eles dizem leite, quente. Nós ouvimos bem claro o som do E. E nós aqui dizemos leite quente. É necessário estarmos preparando e colocando os nossos ouvidos para ter bastante discernimento. E isso nós aprendemos como intérpretes conforme a frase, o assunto. Essa é uma dicasinha que
vários intérpretes foram nos dando e trazendo, assim, é bom estarmos atentos ao tema que estamos traduzindo, ouvindo e traduzindo, para podermos estar transmitindo com a Libras correta, com a palavra correta, o sinal que vai indicar exatamente aquilo. Então, nessa palavra que eu separei, escolhi entre deferir, que é conceder, e diferir, ser diferente. Então, deferir seria dar, conceder, deixar, e diferir, que seria ser diferente, o sinal mudaria, diferente. Então, foi diferente como o homem leu a ata, diferente. E ele diferiu, ele pôde deferir o que foi pedido naquela ata, concedeu o pedido que foi feito na ata. Então, nós temos que estar sempre lendo, ouvindo, prestando atenção, e de acordo com a área que o aluno, o intérprete de Libras, escolha fazer, ele tem que ir atrás de material, estar sempre ouvindo, lendo. Os livros são muito importantes, o que aquela área que ele escolheu esteja relacionada com as Libras, para eles ter essa desenvoltura de traduzir e falar justamente o que está sendo dito ali. Nós temos também na palavra de Deus Jesus dizendo assim: da maneira que ouço, julgo. Porque o Pai já tinha dado para ele todas as orientações de como ele deveria agir, atuar, trazendo a verdade, livrando o povo da mentira, da confusão. E Paulo diz também sobre a questão das fábulas, dizendo para Timóteo, para ele falar a verdade a tempo e fora de tempo, e para ele não se intimidar e nem devanear, não ficar atrás de genealogias, de fábulas, de conto de velhas. Então, assim, porque a gente ouve muitas histórias, muitas coisas diferentes, assim, aquilo pode trazer confusão ao estar transferindo uma verdade que se está ouvindo. Nós temos que armazenar o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, porque esse armazenar faz com que nós estejamos pensando. Enquanto pensamos no que estamos ouvindo, nós vamos transferindo, nós vamos transmitindo através da Libra. E nessa tarde, ao estar falando sobre essa questão de palavras, de viver, aprender, ouvir, eu me lembrei de uma piada que minha mãe me contava muitos anos atrás, sobre vivendo e aprendendo, vivendo, vendo e aprendendo. Ela conta que um grupo de pessoas saíram para uma caça longe e foram, e em um determinado momento ficaram ali com necessidades, não tiveram alimentos, estavam ali perdendo as forças. Uma dessas pessoas ficou tão fraca que ela não conseguia andar, se locomover, e eles não tinham meios ali, recursos, não havia luz, iluminação. E uma das pessoas disse assim: olha, vamos fazer de uma maneira que nós tenhamos um pouco de luz aqui, um pouco de claridade. E essa pessoa deitada ao chão, dizendo: não tenho forças para me levantar, não consigo ver um palmo além dos meus olhos e tá difícil. E essa outra pessoa que teve a ideia falou assim: já sei o que fazer. Ela juntou alguns gravetos, juntou um pouco de fios que ela tinha da sua roupa, rasgou ali, colocou um pouquinho do líquido do isqueiro que ela possuía para que aquilo fosse o combustível e prendesse fogo. E ela acendeu ali o seu isqueiro e veio aquele fogo, aquela luz. E aquela pessoa deitada ao chão ali, fraquinha, não aguentando, ela disse assim: vivendo e aprendendo, vendo e aprendendo. E nós ríamos com a minha mãe quando fazíamos alguma coisa diferente em casa e ela olhava e falava assim: vivendo e aprendendo, vendo e aprendendo. Então nós temos que seguir essa possibilidade que Deus está nos dando, de estarmos vivendo
vivendo e aprendendo, vendo e aprendendo. E por falar em ver, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. O que é que nós estamos vendo? Quando vemos com clareza, vemos com claridade a luz, as verdades que vêm ao nosso entendimento, dentro de nós há alegria, há esperança, porque estamos recebendo ali ao olhar, ao ouvir, ao estar diante de palestras, palavras, pregações que vão entrando nos nossos ouvidos e nós vamos percebendo e vendo com os nossos olhos espirituais as mudanças que vão acontecendo dentro de nós. Nós podemos dizer assim, eu aprendi, eu adquiri mais conhecimento. Sim, por quê? Porque eu estive vendo, eu estive ouvindo, eu estive participando de uma reunião onde a fala, onde a palestra, onde aquilo que era nos ensinado foi entrando e fazendo diferença dentro de nós. Da mesma forma, quando estamos vendo situações de violência, agressividade, aquilo entra fazendo mal para nós. Você já passou por isso? Já experimentou essa diferença de estar em uma reunião e ver pessoas cantando, alegre, dançando, celebrando, festejando? Aquele ambiente entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, a melodia gostosa, a mensagem dentro daquela melodia, dentro daquela palavra que estamos ouvindo, vai havendo mudança dentro de nós. E a mesma coisa quando estamos vendo situações de agressividade, de violência, pessoa com o rosto amargurado, transformada, grito na voz, falta de paz, falta de amor. Aquilo também entra pelos nossos olhos e pode nos afetar se nós não mandarmos embora, se nós não retermos o que é bom e eliminemos o que seja mal, aquilo que seja mal para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa alma. Temos que buscar o que é bom. E como Timóteo, ele recebeu de Paulo essa orientação.